Fala aí, pessoal. Antes da gente iniciar essa sessão, eu quero explicar algumas coisas bem básicas sobre programação, sobre escrita de código, criação de programas de computador e tudo, né? São os processos de compilação e execução, né, de um programa comum, né? Eu quero explicar como que isso funciona. Antes de qualquer coisa, o que é a compilação? Compilação basicamente é a tradução de um código legível, né, para gente, né, usuário ou programador, né, é a tradução de um código legível para um código que a máquina entende. Então, o processo de compilação e execução de um programa, ele funciona da seguinte forma. A primeira coisa que a gente precisa é um editor de texto, onde a gente vai digitar o nosso programa. Por exemplo, um bloco de notas serviria aí de editor de texto. É um editor de texto bem simples e básico, mas serviria. Depois, né, a gente pega esse texto onde contém, né, a nossa sequência lógica do programa que a gente escreveu e submete ele a um compilador, né, que geralmente um compilador aí de uma linguagem qualquer é um executável, né, é um programa aí binário que executa em cima do hardware do seu computador, executa direto no processador do seu computador. A partir do momento, né, que o compilador pega esse código escrito, né, em linguagem entendível, né, em linguagem é, compreensível para o ser humano, o compilador converte esse código em códigos binários. Dessa forma, assim, ó, são sequências de zeros e uns mesmo, né? Ou seja, até agora o que a gente viu? A gente tem um código, né? Um código de programa escrito em palavras que a gente entende, em textos, né? A gente tem um programa chamado compilador, né? Que é um executável que executa na nossa máquina, que pega esse código escrito e converte em códigos de zeros e uns, né? E esses códigos binários, eles são executados no hardware do computador, diretamente no hardware. Basicamente funciona assim, ó, eu tenho meu código escrito, né? Eu tenho um programa que ele vai pegar esse código escrito, vai converter num arquivo com um monte de 0 e 1, e na hora que eu executo esse arquivo com um monte de 0 e 1, né, contendo as instruções do meu programa, obviamente meu programa funciona e faz o que ele foi pensado para fazer, né? Essa execução, né, acontece diretamente no hardware. Por que eu estou explicando isso? Porque esse processo aqui é o processo mais comum, né? Assim, a rigor, né, mais comum, mas ultimamente as tecnologias têm avançado tanto que tem surgido muitas coisas. Mas desde de sempre que a computação existe, esse é o processo de criação, compilação e execução de um programa. E eu estou explicando isso porque o Java ele é ligeiramente diferente. Ele não funciona exatamente como um processo de compilação comum de um programa. Então, como que funciona o Java? O Java a gente também tem, né, um editor que pode ser um bloco de notas. Geralmente na prática mesmo a gente não usa um bloco de notas, porque o bloco de notas ele é muito simples, né? Então ele não ajuda muito na criação do nosso programa escrito. Né? Quando eu falo em código aqui no editor, é código escrito, com palavras, com instruções que a gente consegue ler e entender. Né? Então, agora aqui a gente não tem um compilador comum, a gente tem um compilador Java, né, que é o Java C. Geralmente, quando a gente compila um programa em Java, a gente utiliza até o comando Java C, porque a gente está usando esse executável, né, que é o compilador Java. Esse compilador Java, ele gera um código não mais binário como numa compilação comum. Ele gera um código que a gente chama de bytecode. E esse bytecode, ele é um arquivo .class. Ou seja, esse bytecode agora que está no lugar do nosso código binário, que é o nosso código, digamos, de execução, é o nosso executável Java. Só que o nosso executável Java, ele não executa em cima do hardware diretamente. Ele executa numa coisa que a gente chama de JVM, né? Que também é um executável, que aí sim, a JVM vai pegar esse bytecode, que é um executável Java, e vai traduzir ele para instruções, né, de hardware, digamos assim. A grosso modo, a gente pode dizer que a JVM meio que converte esse bytecode nosso para zeros e uns, né, no nosso hardware, e o nosso programa Java, aí sim ele vai ser executado aí no processador e tudo. O que mais que eu posso falar aqui para vocês? Ah, interessante.
O fato do Java funcionar com essa JVM, né? O que significa JVM? JVM é Java Virtual Machine, traduzido para português, máquina virtual Java. Ou seja, né, é um programa, né, que ele executa num determinado sistema operacional que está funcionando aí em cima de um hardware que interpreta o bytecode Java. Então, a grande vantagem do Java é que o bytecode Java, independente de qual sistema operacional ele foi criado, ele vai executar em cima de uma JVM, entendeu? Por exemplo, digamos assim, eu crio o meu programa Java aqui no Windows, né? E eu consigo executar ele direto no Linux. Um programa comum eu não consigo. Um programa comum eu teria que pegar o código dele no Windows, compilo ele no Windows e executo ele no Windows. Né? Se eu quisesse executar esse programa comum no Linux, por exemplo, eu teria que pegar o código dele, compilar utilizando o sistema operacional Linux, ele vai me gerar um executável de Linux e aí sim eu executo em cima do sistema operacional Linux. Né? Já o Java não. O Java, a partir do momento que eu gerei meu bytecode, eu posso ter gerado no Windows, no Linux, independente de qualquer lugar. Se o sistema operacional que eu quiser executar meu bytecode tiver uma JVM, obviamente, né, uma JVM que funcione naquele sistema operacional, o meu código vai executar. Ou seja, um executável Java, ele não precisa ser recompilado para executar em diferentes sistemas. Né, porque ele tem essa camada a mais entre código executável e hardware, né, que é a nossa JVM. Né, ela funciona como se fosse uma máquina virtual, né, que entende o bytecode. Então, pessoal, isso aqui é um conceito assim muito simples, muito básico, mas bem importante para a gente entender como que funciona o fluxo aí, né, de compilação, execução de um programa comum, né, que não é Java, e de um programa Java, e também para a gente entender qual é a vantagem que o Java tem sobre outras tecnologias. Então é isso.